Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas. 1, 2, 3, 4. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar de boa? O som do que bicho é esse? Se eu errar, Miriam, perdoa. Não vou não. Olá, bem-vindas a mais um Que Bicho é Esse? O primeiro do ano e abrindo os episódios de 2023. Eu sou a Miriam Perilli e hoje nós vamos falar sobre animais incríveis, maravilhosos, interessantíssimos e mais um montão de adjetivos que são as raias ou arraias. Finalmente um episódio com elasmobranquios, esses peixes cartilaginosos fascinantes, mais especificamente sobre a infraclasse Batoidea. E eu tive a alegria de conversar e aprender muito sobre raias com o pesquisador, professor doutor André Luiz da Silva Casas. O André é biólogo pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em anatomia dos animais domésticos e silvestres pela Universidade de São Paulo, a USP, doutor em zoologia pela Universidade de São Paulo, também USP, e pós-doutor em anatomia e evolução de elasmobranqui pelo campus do Litoral Paulista da Unesp. Atualmente, ele é professor adjunto do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, campus Baixada Santista, e coordena o Laboratório de Anatomia, Função e Evolução de Vertebrados Marinhos, o LAFEV-MAR. E eu queria aproveitar para agradecer a queridíssima Roberta Bonaldo, que foi quem compartilhou o som do animal que a gente tocou nesse episódio e quem também indicou o André para essa gravação. Muito obrigada, Roberta. Continue encontrando essas informações e sons e pessoas incríveis para conversar conosco, viu? Bora pro episódio? Bora! Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Olá, André! Seja muito bem-vindo ao Que Bicho é Esse? É um prazer enorme receber você aqui. Finalmente, a gente conseguiu gravar esse episódio e eu tô realmente muito, muito feliz de recebê-lo para falar um pouquinho sobre as raias. Ah, legal, Miriam. Eu que agradeço o convite e sempre um prazer poder estar falando desses animais maravilhosos. É um grupo extremamente interessante, especial e pouco conhecido, que causa muita dúvida ainda na maioria das pessoas. Vamos contar um pouquinho mais sobre eles, então, para as pessoas hoje. Vamos sim. André, perguntinha clássica do episódio que a gente sempre abre. Que bicho é esse? Assim, eu acho que todo mundo já viu uma raia, né? Não é um bicho assim tão desconhecido visualmente, mas conta um pouquinho assim, as principais características. Vamos lá. Bom, as raias são peixes, né? Acho que isso é importante a gente pontuar. Eles são indivíduos proximamente relacionados aos tubarões, são peixes cartilaginosos, então eles fazem parte desse grupo que tem um esqueleto, composto de cartilagem e habitam ambientes marinhos e de água doce. Então você também pode encontrar raias no ambiente dulcícola, de água doce, e isso é bastante interessante. É um grupo de raia que tem um processo evolutivo bem peculiar. Então são peixes cartilaginosos, próximos, aparentados com os tubarões, e eles apresentam mudanças no corpo, relacionadas ao local onde eles vivem. Então elas são achatadas dorso-ventralmente. Enquanto o tubarão ele é alongado, ele parece uma flecha, e isso indica que ele possa nadar muito bem na coluna d'água, nadar com velocidade, com menos arrasto. As raias, elas sofreram esse achatamento para viver no fundo dos oceanos ou dos rios e lagos. Esse achatamento ele também promove algumas mudanças no corpo, na anatomia do corpo desses indivíduos, como, por exemplo, as brânquias, que geralmente são localizadas lateralmente nos peixes, elas passam a estar localizadas ventralmente nas raias. Elas estão na barriga das raias. A boca das raias também é uma boca voltada para a região ventral, o que favorece a alimentação no fundo. E aí vem uma pergunta, Bom, as brânquias estão relacionadas à respiração. Como é que elas vão respirar se as brânquias ficam
deitadas ali no substrato, né, na areia, enfim, no lodo. Às vezes elas ficam até afundadas dentro ali da areia, né? Isso, ficam enterradas na areia e tal. Sim. Como é que elas vão respirar? Elas desenvolvem duas estruturas dorsais extremamente interessantes que são conhecidas como espiráculos, né? Então, os espiráculos ficam localizados dorsalmente, são duas aberturas, logo posterior aos olhos, que fazem com que ela consiga bombear água do dorso para as brânquias. Ah, que legal, gente! E assim ela consiga promover a sua respiração. Esse achatamento também bastante interessante, né? Ele ocorre principalmente nas nadadeiras peitorais. Então, elas ampliam, a nadadeira peitoral amplia, né, e se funde ao crânio. Tá. Né? Então, você tem uma fusão ali da cabeça, não ao crânio, perdão. Você tem uma fusão da cabeça com as peitorais. Perfeito. E isso forma o disco da raia. Né, o que a gente costuma chamar de disco. Nos tubarões, você não tem essa fusão da cabeça com a peitoral. Você consegue distinguir peitoral, né, a cabeça, a pélvica, a nadadeira pélvica. Nas raias, não. E isso tudo por conta dessas adaptações que elas sofreram ao longo dos seus 250 milhões de anos de evolução. É um bicho antigo, né? Os 250 milhões de anos aí na Terra, evoluindo, que as capacitaram a viver num ambiente mais associado aos fundos dos oceanos, dos rios e lagos. Existem raias que nadam na coluna d'água, né? Existem. São mais de 700 espécies de raias. É muito. E um grupo pouco estudado. Se a gente for comparar as raias com os tubarões são muito mais estudados do que as raias. Sendo que as raias são um grupo muito mais diverso do que os tubarões. Por que você acha que acontece isso? Agora até puxando essa pergunta já, o que será? Eu acho que os tubarões, eles têm um apelo, né? Existe todo um apelo da mídia em relação aos tubarões, né? A gente tem aquela questão que o tubarão, entre aspas, né, ataca o ser humano, toda aquela questão, né, da notoriedade que esses animais adquiriram a partir do filme, né? Do filme Tubarão, Jaws. Steven Spielberg é responsável. Não, e as pessoas criticam muito, né, o filme. Claro, teve seu lado, né, danoso, né, para a imagem dos animais, mas também despertou interesse, né, despertou questionamentos, gerou dúvidas, e as pessoas que correram atrás disso puderam estudar, elaborar melhor as questões acerca desses animais e viram que descobriram muitas das coisas que a gente sabe hoje, né, que nos ajudam a rebater todo esse mal entendido acerca da maldade, entre aspas, dos tubarões. Mas voltando à questão, eu acredito que seja mais difícil estudar as raias porque elas estão no fundo. Também tem isso, né, a questão de acesso ao bicho. Elas estão muitas vezes associadas a fundos arenosos, lodosos, a grandes profundidades. Não tem uma indústria de pesca pontuada nas raias. Muito do material de tubarão, ele vem da pesca. Existe sim pesca acidental de raias. Então, o arrasto do camarão, por exemplo, ele traz muitas espécies de raias como pesca acidental. Mas existe uma limitação de profundidade. Tá. Então, talvez seja isso que dificulte um pouco o acesso a se estudar esses animais. Nas coleções, geralmente, as pessoas não gostam de ter esses bichos nas suas coleções porque eles são muito grandes, né? E de dimensões que às vezes não cabem no potinho, né? São bichos... Para manter meio úmido, não... Exatamente, né? O peixe, você pega o peixinho ali, um palitinho, coloca no frasquinho e tampa. A raia não, uma pizza, né, cara? Como é que você vai arrumar um frasco que caiba uma pizza, enfim, né? Que loucura, gente. Né? Então, acho que tudo isso pode justificar a falta, não falta, mas poucos estudos relacionados, falta de estudos relacionados a esses animais. Entendi. Que pena, né? Mas, vamos reverter esse contexto. Pois a moçada aí, o pessoal jovem, o pessoal tá ingressando agora, é um pessoal bastante engajado nessas questões de conservação, eles são bastante interessados nesses animais, eu vejo isso, né? E é uma geração interdisciplinar, multidisciplinar, eles conseguem lidar com problemas que talvez a nossa geração não conseguisse, né? Então, eu acho que tá aí, os animais estão aí, é possível estudar, né? Os meios digitais de captura de imagem, de sons e tal, eles evoluíram muito, se tornaram acessíveis, e isso, né, com certeza vai permitir que se façam estudos mais abrangentes sobre esses animais, com certeza. Com certeza. Não vai ficar restrito só aos museus ali, então.
Maravilha. E aí, André, até voltando um pouquinho, você mencionou as nadadeiras peitorais e é com elas que elas nadam, né? Assim, quando elas estão se locomovendo. Sim. E é um nado, gente, é um bicho bonito demais. Eu sou suspeita, porque na hora ele parece que tá voando dentro da água, né? Elas fazem esse movimento com as peitorais, elas ondulam as peitorais e conseguem fazer a movimentação com uma plasticidade, né, de beleza, assim, fenomenal, né? Algumas raias que são de coluna d'água, pelágicas, né, epipelágicas, ou da coluna d'água mesmo, como a raia manta, elas têm um nado menos ondulatório, né, bate as asas mesmo de uma maneira mais rígida, podemos colocar assim. E isso confere velocidade, né? Agora, as raias mais associadas ao fundo fazem movimentos mais finos, né? Elas ondulam mais as nadadeiras e tal. É muito interessante. São animais realmente fantásticos e a gente precisa estar olhando eles com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de interesse. E aí, trazendo até um pouco ainda dentro dessa parte de caracterização, como a gente tem, o que você falou, 600 espécies aproximadas? Aproximadamente 600 espécies. A gente tem uma variação também de tamanho enorme, né? Você tem raias pequenas, eu morei muito tempo no Pantanal e a gente via na água umas pequenas, elas tinham umas manchinhas, assim, umas rosetas assim em cima, super bonitas. E ao mesmo tempo você tem, sei lá, raia jamanta, aquelas raias, eu não sei qual que é a maior, as marinhas e tal, então... A maior raia é a raia manta, né? A raia jamanta, né? Que são as móbulas, né? O gênero móbula. Podem atingir cerca de 6 metros, 6,5 metros, de uma ponta da nadadeira à outra, né? Que é a largura do disco. São bichos planctófagos, né, se alimentam de plâncton. Ah, é? Olha! Sim, se alimentam de plâncton. Eles costumam, né, visitar aqui a região da Laje de Santos, aqui em São Paulo. Né, eles vêm com frequência, tem todo um estudo aqui dessa região relacionado às raias manta. Existem outras espécies também muito grandes, como os pristes, que são, né, os peixes espada, o peixe serra, né, que tem um rosto alongado com... eu não sei se você... É difícil, né? Eu tô tentando descrever. A gente tem que ver umas fotos. É um animal... Também pode atingir dimensões, né, gigantescas, em torno de 3, 4, 5 metros, por conta da cartilagem rostral, que é uma cartilagem alongada com dentinhos no lado. Né? Então, é um bicho grande. Eu mesmo trabalhei na Amazônia por 7 anos. Na Amazônia tem raias de água doce nas calhas dos rios. Existem as pequenas, essas pintadinhas que você falou, são as Potamotrigon, são raias exclusivas de água doce. Mas existem outras raias, como as Paratrigon, que são gigantescas. É mesmo? Né? Pesam 80 quilos, é muito grande. Você pega uma raia de 80 quilos, né, imagina, é um animal gigantesco. E as raias mantas, que são outra espécie, as móbulas, elas pesam toneladas, né? Toneladas. Engraçado, alguns mobulídeos, né, eles conseguem, né, saltar, né, eles conseguem, né, a força das nadadeiras, né, a batida das nadadeiras é capaz de fazer com que eles saiam da coluna d'água e projetem o corpo para o ar. Né, tamanha força que eles produzem no nado. São imagens incríveis, né, gente? Eu já vi, caramba, os bichos saindo, pulando por fora. Pula e dá um show. Dá um show. Exatamente. Né? Dá um show pra gente, né? A gente precisa aprender a apreciar mais esses shows. Exato. Né? Acho que apreciando, conhecendo, a gente acaba cuidando melhor, né, desses animais. A gente cuida do que a gente, né, conhece e gosta. Ainda no corpo delas tem o famoso esporão, né? Naquela ponta ali. Esporão, ferrão, não são todas as raias que têm esse esporão. Esse grupo, né, são dos milhobatiformes, eles costumam ter, principalmente os dasyatídeos, né, que estão ali próximos à costa, e as Potamotrigonidae, que também estão ali nos rios, né, eles sempre estão muito associados às praias, sejam praias de rios, de lagos ou praias arenosas, né, da costa. E esses ferrões, eles são, né, ferrões pontiagudos, com microserrilhas, né, retroserrilhados, e eles estão ali pura e simplesmente para defesa do animal. O animal não tem dentes grandes, não tem, né, um animal bentônico, ele tá ali quietinho no canto dele. Se você pisar em cima, ou se você morder, né, no caso de um predador morder, a única ferramenta que ele tem para combater, né, essa predação são esses ferrões. Então eles costumam chicotear pela cauda, né, então os ferrões podem estar na ponta da cauda ou na base da cauda. Quando eles estão na ponta da cauda, né, a chance de acidente é maior, porque tem uma
amplitude, né, maior de atingir o predador ou a vítima. E muitas vezes há uma glândula de veneno associada à base desse ferrão. Então, os acidentes são acidentes graves e que podem incapacitar a pessoa por meses, né, dependendo do tratamento pós-acidente. Geralmente ocorrem infecções e infecções secundárias, tem o trauma, enfim, há muitos relatos de acidentes com esses animais, né, por conta desses ferrões. Mas, via de regra, é muito simples, né, você não se acidentar. O pessoal na Amazônia fala muito isso. Você tem que arrastar o pé. Em vez de pisar na areia, né, arrasta o pé. Mas se você arrasta o pé, a tendência da raia é fugir. Então ela não vai te ferroar. Ela não vai ativamente ir atrás do seu pé, né? Ela não vai ali, vou ferroar aquele cara ali, porque ela precisa ser muito perturbada, para ela agressivamente perturbada para que ocorra esse comportamento de ferroada. Sim, a gente também tomava muito cuidado com isso quando eu morava lá, eu só entrava arrastando o pé, eu era treinada com isso, e a gente viu, tinha um pescador da região que tinha levado o pé dele, realmente estava num estado bem feio, assim. O que acontece geralmente, Miriam, nessas regiões, é que são regiões afastadas, né, a pessoa recebe a ferroada e faz um tratamento tradicional, né, aquilo que ele ouviu alguém da família dele contando que resolve, né? Então, nesses anos, né, de Amazônia, eu vi as pessoas colocando borra de café, né, em cima da ferida, né, além do trauma que é severo, e da exposição da região traumatizada por veneno, que é um veneno proteolítico, que meio que destrói as proteínas, então causa muita dor, as pessoas vão lá e colocam areia, café, sal. Contaminam mais um pouquinho. Uma plantinha, sei lá da onde, enfim, leite condensado, ovo. Sério? Né? Sério. E isso tudo acaba agravando o caso, né? Então, a infecção secundária, às vezes, é muito pior do que o acidente em si, né? Então, se porventura aconteça um acidente com as raias que ferroam, o que você tem que fazer? Imediatamente procurar um médico. Se o ferrão estiver ainda no local, não retirar o ferrão, porque ele é retrocerrilhado, né? Vou puxar o ferrão. É tipo flecha, né? Você vai fazer. Se puxar o ferrão, você vai aumentar a laceração, vai piorar a ferida. E, como medida, né, de tratamento para aliviar a dor, colocar água quente. Não é água fervendo, né? As pessoas fazem isso também, tipo, queimam a ferida, não. É água que você consiga, né, suportar o calor, você coloca, o veneno ele é proteolítico, ele é uma proteína, e aí desnatura essa proteína com calor e diminui a ação dele, né? Então, é mais ou menos por aí. Perfeito. Eu bem me alongando aqui. Assim. Não, mas é só porque é um medo também, uma preocupação que as pessoas têm relacionado a esse bicho. E a gente tem um caso muito famoso de mídia, que foi o Steve Irwin, né? Sim. Que, na verdade, ele chegou muito próximo do animal, ele se expôs a um risco ali que foi desnecessário e que, infelizmente, deu errado, né? Deu uma tragédia. Eu li, todo mundo, a mídia reportou muito isso, né? Acidentes com raia são mais comuns do que a gente imagina. Aqui no litoral, existem centenas de casos de acidente com raia aqui no litoral. E aí, acidente mesmo, né? A pessoa tá lá na praia e acaba pisando em cima de uma raia que tá ali na margem e ocorre a interação acidental. No caso do Steve Irwin, eu tenho algumas colocações para fazer. Não foi acidente. Eu acho que a gente tem que deixar claro que não foi um acidente e foi uma interação negativa provocada por ele, né? Ele pulou em cima de uma das iates. Agora eu não vou conseguir me recordar a espécie, né? Mas é uma das iates grande, né? Muito grande, com um espinho, né, de mais ou menos uns 15 a 20 centímetros, né, um ferrão. Né, era um animal que devia passar tranquilamente dos 100 quilos, de tão grande que era, que é uma característica dessa espécie que vive lá na Austrália. E ele tentou manusear, né, segurar essa espécie, né, contra o peito dele. Né, infelizmente, né, se defendeu, houve a perfuração, né, ele acabou perfurando o coração. Esse relato, né, de perfuração de coração, ele já aconteceu aqui. Ele acontece aqui. A gente tem registros de morte por ferrão de raia no coração, no peito. Só que em outras circunstâncias. O pescador faz o arrasto
né? Ele faz o arrasto, puxa a rede, e no momento de puxar a rede de arrasto, ele encosta a rede no peito e já aconteceu. Tem registros aqui na costa de São Paulo de perfuração do coração. Acidentais. Acidental, né? Não foi vou pegar a raia, segurar e não sei o quê. Então, insisto nesse tópico para que a gente não torne as arraias um monstro. Não vilanizar o bicho, que coitado. Não torne o monstro que ela não é. Perfeito. Ela está ali desempenhando o papel ecológico dela, seu serviço ecossistêmico maravilhoso, controlando um monte de coisa. Ela pode gerar divisas, pode gerar uma economia, porque as pessoas adoram contemplar as raias, são magníficas, bonitas. E é isso, a gente não pode, como você bem colocou, não pode vilanizar o animal e aquilo, né? Quando eu tô conversando disso, eu sempre falo, gente, quantas pessoas na sua vida você já conversou que sofreu um acidente por raia, seja de água doce ou marinha? Não, é muito difícil. Não é uma terça-feira qualquer, não. Pois é. Agora, quantas pessoas você conhece que levaram uma mordida de um poodle? Né? De um pincher, sei lá. São bichos que se defendem também, mas com uma frequência maior, né? A gente ainda traz para dentro de casa. É isso. Então, é só para levantar essa questão, para o pessoal pensar um pouco. Perfeito, não, maravilhoso. Vamos agora, então, trazer esse papel ecológico, falar um pouquinho de história natural, ver essas questões do bicho. Me conta, você falou, por exemplo, que a raia-manta come plâncton, né? Isso. E as outras? Lógico que deve ter muita variação, são muitos grupos, espécies e tal, mas o que é, basicamente, alimentação? Tem muito a ver com o modo de vida. Então, a raia-manta está ali na coluna d'água, ela é massiva, ela acaba utilizando o plâncton como fonte de alimento. Como a grande maioria das espécies está relacionada ao fundo, são epipelágicas, ali, estão mais proximamente relacionados ao fundo, ou estão no fundo, né, dos oceanos ou dos rios e lagos, elas têm uma dieta associada a esses animais de fundo. Então você tem raias especializadas em comer caranguejos, por exemplo, e conchas, né? Então elas têm uma dentição totalmente especializada para quebrar essas conchas. Então elas conseguem desenterrar as conchas e quebram. Então, são placas de dentes capazes de quebrar. Algumas outras raias são piscívoras, comem peixes. Então, tem dentinhos ali especializados para comer os peixes de fundo. Outras, crustáceos, né, camarões, caranguejos, enfim. Uma fauna mais associada ao fundo. Os itens alimentares, eles geralmente são itens pequenos, não são muito grandes. A raia não vai te atacar, não vai te morder, apesar dela ser ela possa ser estigmatizada como um bicho agressivo, ela não vai fazer isso. Porque as preferências alimentares delas são, de fato, esses animais que estão ali no habitat que elas estão. Geralmente é um habitat de fundo, bentônico. As raias de água doce, por exemplo, elas se alimentam de insetos, muitas larvas de insetos, né, que fazem parte do seu ciclo de vida na água. Então, os efemerópteros, por exemplo, são uma parte importante, né, da dieta das raias de água doce. Tá. Então, existem também, elas vão crescendo, começam a comer peixes, comem conchas também, mas a grande maioria das raias de água doce são piscívoras, exceção desses animais que comem essas larvas de insetos. Mas a dieta é variada, mas é legal a gente pensar que existem especializações nas raias muito interessantes para quebrar conchas, né, para quebrar carapaça. A evolução é maravilhosa, né? O bicho tá... Então, se vocês tiverem curiosidade, dê um Google aí e olhem lá a dentição de rinóptera, por exemplo, dentição de aetobatos, da raia ticonha e da raia chita. Vocês vão ver, os dentes delas são placas achatadas para quebrar concha, né, para quebrar carapaça. É muito legal. Que legal. E aí, até voltando um tiquinho, porque você falou essa questão de profundidade, depende de onde o bicho tá, né? Como é que funciona essa questão de hábitat para os bichos? Até o quão fundo algumas espécies chegam, assim, isso... Existem espécies de milhares de metros, né? De regiões... O corpo achatado favorece um pouco isso também para aguentar a pressão, né? Da coluna de água. Assim, se sabe, né, que tem espécies que vão a milhares de metros de profundidade, né, mas há uma limitação de coleta de dados. Então se conhece muito mais as raias associadas à costa, né, regiões costeiras mais rasas, né, principalmente as regiões relacionadas à pesca, né, de arrasto. Então, para ter pesca de arrasto, você tem ali, né, no máximo 50, 60, 70 metros de profundidade. O que se conhece da grande diversidade está aí. Essas raias mantas, por exemplo, as grandes raias nadadoras, pode ser que elas habitem esses
essas fossas abissais? A gente não sabe ainda. A gente precisa estudar. Tudo isso está em aberto para que a moçada tenha esse interesse aí de pesquisar. E se conhece também bastante as raias associadas aos recifes de coral, aos costões rochosos, enfim, né, que a gente consegue ver quando a gente mergulha, faz mergulho livre ou mergulho autônomo, consegue avistar esse pessoal aí, esses indivíduos. E elas estão em todos os oceanos? Como é que é a distribuição? Está em água doce e marinha, né? Mas... Todos os oceanos, menos na Antártica. Na Antártica você não tem populações de elasmobrancos, de tubarões e raias. Existem tubarões que vivem ali na região da Groenlândia, por exemplo, né, que são os tubarões que chegam até, são conhecidos como os vertebrados mais antigos que existem, né, tem 450 anos, o animal vivo de 450 anos, está lá um tubarão nadando. Sério? Na Groenlândia, uma espécie que é longeva. Que né, loucura. Então, o tubarão ele foi medido, né? Eles fizeram essa medida. Mas como? Usando cristalino, né? Eles fazem estudo de isótopos, usando a descamação do cristalino do animal, né? E cada camada do cristalino, ela tem ali uma história para contar, de quando ele se alimentou, do que ele se alimentou, de quanto tempo ele está ali. Outros estudos também revelam isso, como o estudo das linhas de crescimento das vértebras. Tá. Então eles associaram esses dois estudos e indicaram que aquele indivíduo, aquele tubarão da Groenlândia, ele tinha aproximadamente 450 anos de vida. Caramba. Então, é um bicho bastante longevo. Tava só 50 anos. Ele é só 50 anos mais novo do que o descobrimento do Brasil. Pois olha isso. Que loucura. O que ele já presenciou? O que ele já não viu nesses oceanos? Né? Que loucura. E as raias de água doce? Qual que é a distribuição delas? Então, as raias exclusivamente de água doce, a distribuição dela ocorre aqui nas bacias hidrográficas da América do Sul. Elas são exclusivas da América do Sul. Por que eu falo exclusivas de água doce? Porque se eu pegar essa raia e colocar na água salgada, ela não vive. Não tem condições de viver. Existem algumas raias marinhas que têm uma tolerância maior a diferenças de salinidade, como alguns baseatídeos, por exemplo, algumas raias prego, algumas raias de estuário. Então elas entram ali na região do estuário, onde a água é salobra, né, mistura de água doce com água salgada, e elas têm uma tolerância maior, elas conseguem sobreviver. Mas elas têm um limite de tolerância à salinidade. Então elas podem estar ali naquele ambiente salobro, né, mas elas não adentram muito. Já as arraias, os potamotrigonídeos, né, as arraias exclusivas de água doce, elas não têm essa tolerância. Então elas evoluíram de verdade para viver nesses ambientes. A evolução das raias de água doce é muito interessante porque os ambientes dos ciclos, né, os rios, eles promovem uma diversidade de ambiente muito mais heterogênea do que os ambientes marinhos. Então a diversificação desses animais é violenta, né? E existem disputas taxonômicas ferrenhas, né? Existem descrições a cada ano tem uma ou duas espécies novas sendo descritas. Por quê? Porque o ambiente, ele por ser heterogêneo, ele expõe esses indivíduos a essas ações de modificação, né, que vão gerar espécies. Hoje em dia se entra muito também, tem se falado muito em hibridismo entre raias de água doce, enfim. É um mundo aí para estudar. É um processo... E tudo isso, né, adveio do segmento dos Andes, né? Os Andes fecharam ali, elas fizeram uma barreira e os rios passaram a correr de oeste para leste e esses indivíduos ficaram aprisionados. Então, a partir desses indivíduos ficaram aprisionados, né, houve então a diversificação das raias de água doce que evoluíram para esse ambiente do ciclo exclusivo. Né, e só ocorre aqui, só ocorre na América do Sul. Que bonito, gente, que legal. Então, são espécies endêmicas aqui da América do Sul. Daqui a pouco a gente vai até... Eu quero saber se esses bichos estão ameaçados ou não. Todo que é muito endemismo, eu já fico sem saber. Pois acho que tem... Eles incluíram algumas espécies, eu não vou saber qual agora, mas incluíram algumas espécies na lista de espécies ameaçadas. Eu não lembro agora de cabeça qual é a espécie, mas houve discussão recente aí para a inclusão de algumas dessas espécies, porque elas são cobiçadas pelo aquarismo, né? Então existe todo um mercado, e geralmente um mercado que manda essas arraias para fora. Então tem todo um mercado do aquarismo muito pujante lá na Amazônia, né? E esses animais são extremamente apreciados para isso, para venda nesses mercados.
Ixi, já vamos falar então daqui a pouco disso daí. Agora, eu queria entender um pouco a questão de relação social dos bichos, né? Você tem algumas que são mais solitárias, você tem comportamento gregário, bichos que vivem em grupos, como é que é essa história aí? Então, é muito legal. Como eu disse para vocês, as raias ou raias, né, elas são ainda pouco estudadas, né? Se a gente for comparar com tubarões ou com outras espécies de peixes ósseos, por exemplo. Mas existe sim alguns comportamentos gregários nas arraias. Então, as rinópteras, elas costumam fazer reuniões de milhares de indivíduos. São essas grandes, né? As rinópteras são aquelas... Isso, rinóptero é um milho batiforme, ele se alimenta de conchas, né, de crustáceos, de moluscos no fundo, mas eles conseguem nadar na coluna d'água também, então eles têm uma habilidade para nadar na coluna d'água. São conhecidas como raias ticonha, por exemplo, né? Comumente aqui no Brasil como raia ticonha. E elas fazem essas agregações, né, de milhares de indivíduos. E o pessoal chama isso de rush, né, tipo uma febre, né? Então elas se reúnem ali e fica aquele cardume imenso, mas as pessoas não sabem ainda, né, o porquê disso. Por que eles fazem, quando eles fazem, qual motivo leva, né? Alguns já sugeriram algumas hipóteses de que elas se reúnem para alimentação, tem um hotspot ali de alimentação para elas se reúnem naquele período por conta da alimentação, mas tudo ainda, né, são estudos que estão por sair ou ainda são hipóteses muito com pouco embasamento real, né, assim, factual, né? Então, são coisas que a gente ainda não tem uma resposta muito clara. As raias manta ou, né, as móbulas também existem alguns comportamentos de reunião para alimentação, né? Então aí se sabe já que quando há um boom de determinado elemento do plâncton, elas se reúnem naquele local, ficam ali se alimentando daquele plâncton que está ali. Mais recentemente, eu recebi alguns vídeos muito interessantes, né, de reuniões de daseatídeos aqui na nossa região. Daseatídeos são as raias prego, né, são as raias que têm ferrão na cauda, né, que tem um ferrão conspícuo na cauda. E elas se reúnem em torno ali eu recebi um filme de Ilhabela, recebi um filme de Ubatuba, né, de reuniões de centenas desses indivíduos nessas regiões. Né, centenas. Ninguém sabe, ninguém nunca descreveu, ninguém nunca reportou. Foi um vídeo de um mergulhador, né, um colega mergulhador, amador. Oportunista, né, ali, tava passando, viu? Oportunista, viu, filmou e nossa, né? Aí você fala, né, pô... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A gente pensa em algumas hipóteses. De repente é uma migração para parir os juvenis, ou uma migração para reprodução, eu não sei, a gente não sabe ainda, né, mas as hipóteses que a gente pensa são essas. Pode ser que elas estejam se reunindo para alimentar, para parir os filhotes ou para fazer o acasalamento, né? A gente não sabe, mas o que é interessante Super. E são animais que estão aí no nosso ambiente, convivem com a gente, né? A gente pode ter um encontro extremamente prazeroso com esses animais e pode extrair um monte de informações, né? Um monte de informações importantes para que a gente entenda aquele ecossistema, a dinâmica do ecossistema. Se a gente entende essa dinâmica, a gente consegue preservar, consegue pelo menos tentar trabalhar com a preservação desses ambientes. Então, é super importante e tá aí, tá? É material para se estudar, material para as pessoas se dedicarem, e esses comportamentos gregários, eles acontecem. Certa vez, isso é um relato meu mesmo, eu estava na graduação ainda, eu fui para Santa Catarina, fui inclusive com o João e com a Roberta nessa ocasião, a gente estava na graduação, e eu não lembro agora qual a praia, mas era um grupo de Sympterígia, né, que é uma espécie de raia que o pessoal chama de emplastro. As pessoas consomem a raia aqui no Brasil, consomem muito. É mesmo? Você já deve ter consumido. Você come carne, essas coisas? Como? Você gosta? Uhum. Você come casquinha de siri? Com pouco, mas gosto. Você comeu casquinha de siri, você provavelmente deve ter comido raia, cara. Ah, gente, mas picar uma raia pra fazer uma casquinha de siri? Pois é, agora imagina, você já imaginou o trabalho que dá pra pegar 1 quilo de carne de siri? O cara vai lá e usa a carne da raia que vem meio que descarte na pesca. Ixi, tá. Incrementa lá
Dessa eu não sabia, não. A utilidade pública agora, pessoal, cuidado com os casquinhos de siri, pelo amor de Deus. Se vocês vierem aqui em São Paulo, por exemplo, vocês vão no Mercadão ali de São Paulo, onde vende o pão com mortadela gigante e o pastel de bacalhau. Uhum. Vocês vão lá no Mercadão. Tem a área de pescados. Lá você pode comprar carne de siri. E o cara vai te oferecer. Você quer a carne de siri de R$100 o quilo ou é de R$50 o quilo? De siri ou de raia? Exatamente. Siri ou de raia. Basicamente isso. Bom, voltando lá à questão de Santa Catarina. Eu lembro uma vez que, junto com o João Carro... O João, gente, é o JP, a Roberta Bonaldo. Isso. A gente estava na graduação ainda e os pescadores fizeram um arrasto e o que chocou a gente era a quantidade de raias no chão, que eram essas raias em plástico. Mas eram, assim, milhares de raias. Milhares. E uma coisa que também chamou atenção, a gente estudante ainda, mas curioso, né? Começamos a olhar, fotografar e tal, e a gente notou que a grande maioria, assim, 99% eram fêmeas. E todas estavam com ovos. Todas tinham um ovinho. Gente, então era alguma coisa reprodutiva aqui. Então, muito provavelmente, né? Assim, a gente não estudou isso, é uma anedota, porque a gente viu e tal, não sei o que eu tô reportando aqui, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso. O que deve ter acontecido ali? Elas se agregaram para parir os filhotes. No momento de parir, talvez seja um momento de vulnerabilidade a predadores, então ter um cardume, né, maior possa gerar alguma proteção. E elas deram o azar, né, de estarem ali na hora que o pessoal passou o arrasto. Não. Isso, sei lá, nos anos 2000, mais de 20 anos. Né? Então, é isso, pode ser. Eu acho que elas têm, sim. Muitas espécies devem apresentar o comportamento gregário, como outras são solitárias. Vivem lá sozinhas, no fundo, né? Tem um comportamento, se encontram ali na hora da reprodução, mas vivem de forma solitária. Então, e aí até eu fiquei pensando, quando você mencionou pode estar encontrando por motivos tanto de reprodução, também como questão de recurso, de ter uma área de recurso, como é que funciona? Porque elas têm um padrão de deslocamento, assim, sei lá, migratório, como é que elas seguem correntes? Uma coisa até que interessante, eu estava lendo há uns dias atrás, é justamente sobre isso, que pelo fato da especiação das raias estar muito ligada ao ambiente, a grande maioria não faz grandes migrações, grandes percursos ou grandes mudanças de ambiente. Apesar de elas serem tolerantes, por terem sido expostas a ambientes tão heterogêneos, elas têm uma tolerância à migração. Quem vai fazer a migração? São raias que têm a capacidade de nadar na coluna d'água, uma capacidade maior de natação na coluna d'água. Então, os daseatídeos, né, os mobulídeos, as rinópteras, as aetobatos, as raias que têm uma capacidade de nadar melhor na coluna d'água, mesmo que, né, seu alimento preferencial seja conchas. No caso das aetobatos, das daseates, algumas daseates e algumas rinópteras. Então, eu acho que elas conseguem fazer grandes deslocamentos. O que pode ajudar? Você falou de corrente. Pode ser corrente, está envolvido. A questão eletromagnética, né, que é muito importante para a navegação dos tubarões. Né? Os tubarões, a gente sabe que utiliza as tensões eletromagnéticas da Terra para guiar, né, a sua navegação. Né? Eles têm essa capacidade de detectar os campos magnéticos da Terra. É fantástico. Então, as raias, como são primas próximas, né, elas têm as estruturas necessárias. Entendi. Elas têm as ampolas de Lorenzini, elas têm os pontos de detecção de campos eletromagnéticos e elas têm um encéfalo extremamente desenvolvido. Extremamente desenvolvido. Os encéfalos das raias costumam ser muito maiores proporcionalmente aos encéfalos do tubarão. Talvez por conta dessa heterogeneidade de ambientes. Isso possa ter promovido um aumento da massa encefálica. Olha só. Muito interessante. Muito. O processador de dados delas é maior do que o dos tubarões, cara. Isso aí elas têm. Processar. O bicho deve conseguir fazer mais, ter mais um repertório de... A gente não tá lá embaixo para ver, cara. A gente tem janelinhas, as janelas se abrem e a gente fica deslumbrado, né? Sim. É isso. E reprodução? Aí você tem esses bichos gregários também que se encontram e não se espera para isso, mas os bichos que estão solitários, como é que eles se acham? Né? Como é que eles como eu disse, como você tem ali como eles se adaptaram. Eles ficam nos hábitats, né? Como eles se adaptaram àqueles hábitats, aquelas regiões, hábitats específicos, né? Eles estão ali. Então, se encontrando. Algum mecanismo de estímulo hormonal, talvez luz,
temperatura, alguma mudança ambiental deva propiciar gatilhos que desencadeiem cascatas hormonais que levem ao comportamento reprodutivo. Então, é isso que eu imagino. A grande maioria dos estudos são estudos de biologia, né? Tá maduro, não tá maduro, né? Você não tem ali um estudo fisiológico, né, ainda. Se tem, devem ser pouquíssimos estudos que relatam, né, os mecanismos fisiológicos relacionados à reprodução. Mas esses animais desenvolvem estratégias reprodutivas fascinantes. Então, conte pra gente. Alguns são ovíparos, né, então depositam ovos, como eu acabei de mencionar na questão lá de Santa Catarina. Esses animais, então, eles copulam, as fêmeas desenvolvem ovos com casca, né, uma casca, tem bastante vitelo nesses ovos, e elas parem em substratos que possam proteger, geralmente recifes, costões, né, fendas, elas depositam esses ovos. E a partir daí, né, o embrião se desenvolve sem nenhum cuidado maternal, cuidado parental. Então existe essa estratégia, que é a estratégia de oviparidade. Algumas outras raias são vivíparas. Interessante, é uma coisa interessante. Se vocês estiverem andando na praia, vocês podem muitas vezes encontrar esses ovos, as casquinhas dos ovos de raia. É muito interessante. O pescador, ele chama de ovo de sereia. Olha isso! Ovo de sereia, não sei o quê. Mas são os ovos das raias. Então você tem ali os ovinhos de raias. Dá um Google, ovo de raia, né? Uma casquinha, assim, um retângulozinho bem interessante, com 2 filamentos saindo de cada aresta do retângulo, né? E uma coloração escura. Olha, tô curiosa, que ela está no meio da gravação, vai parar dar um Google. Ovo de raia, não. E você costuma achar aqui nas praias de São Paulo. É muito interessante. Bom, tem as raias que são vivíparas, né? Que os filhotes acabam se desenvolvendo no útero. Né? Você tem ali uma viviparidade que não tem nenhuma conexão com a mãe, que antigamente a gente chamava de ovo-vivípara, né? Hoje é uma viviparidade, né? Que você tem ali uma reserva vitelogênica que sustenta aquele filhote, aquele embrião, no útero da mãe. Quando chega o momento de parir, ela faz, né, o parto e vida que segue. Vida que segue para a mãe e para o filhote. Não tem cuidado parental, vai cada um para o seu canto. Cada um para o seu canto. Tá. Agora, o caso mais pitoresco, mais interessante, é o caso de viviparidade histotrófica, que algumas raias de água doce, as móbulas, as raias mantas, elas acabam produzindo uma secreção leitosa no útero, né, que é chamado de leite uterino. Então você tem um útero, ele é revestido de trofonematas, que são essas estruturas que produzem essa secreção leitosa, e essas trofonematas, muitas vezes estão inseridas na boca. Uma vez eu dissequei uma móbula, e quando eu abri o útero, dava para ver os trofonemas entrando na boca do embriãozinho. Tipo, né? Mamar mesmo ali, né? E o útero repleto de leite uterino. Que loucura, gente. E um leite com consistência de leite, branquinho, uma substância lipídica, né, bem, né, com aquela consistência de leite que a gente conhece. E essa é uma estratégia de reprodução extremamente refinada, que a gente ouve falar para mamífero. Exato. Né? O mamífero está nutrindo com leite aí o filhote. Não é exclusivo de mamífero. Você tem ali uma estratégia análoga, né? Não evoluiu, claro. Né? A evolução, mamíferos evoluíram para uma coisa, as raias evoluíram separadamente, mas é uma estratégia análoga. Que fantástico. A dos mamíferos. Né? Então, olha a importância disso, né? Para que haja a viabilidade do filhote. O filhote, ele nasce maior. O filhote nasce menos dependente de alimento. Ele consegue ter mais nutrientes e mais capacidade de sobreviver. Que legal. Geralmente se produz um filhote por gestação nesses casos. Eu ia perguntar isso, olha. Apesar das raias terem 2 úteros, né? Tá. Você tem 2 úteros, e geralmente um dos úteros é acessado para que haja a produção, ou que haja o desenvolvimento dos embriões e dos fetos. Existem espécies que parem, assim, dezenas de pequenos filhotinhos. Então você tem algumas espécies que fazem isso. Agora tem outras que não, que produzem o que a gente chama de megafeto, né? São os fetos maiores. O tubarão branco faz isso. Entendi. Né? O tubarão branco recruta um dos seus úteros
para um feto só. E ali ele dá uma nutrida no bicho pra... Isso, o bicho fica... No caso dos tubarões, eu sei que não tem muito a ver com a... Tem a ver e não tem, mas dando claro. uma espécie relacionada ao tubarão branco, que é o cação mangona, que também ocorre aqui na nossa costa, ela desenvolve uma estratégia muito interessante, né, que é a delfofagia. Um tubarão há uma fecundação, uma primeira fecundação que gera fetos mais velhos, a fêmea continua fecundando, mas em tempos diferentes, que vai gerar fetos mais novos. O irmãozinho mais velho come os irmãozinhos mais novos dentro do útero. Olha isso! Né? E isso promove com que esse embrião, esse feto a termo, seja o que a gente chama de megafeto, né? Um feto grandão, e que tem tem muito mais chances de sobreviver quando estiver livre na natureza. Claro, gente. Então são 400 milhões de anos de evolução. Pois é. A evolução testou tudo que é possível em 400 milhões de anos de teste na morfologia, na fisiologia, no comportamento. A evolução testou. Os bichos são um laboratório, né? Isso, e esses animais estão aí até hoje, né? Então... É o que eu digo. Tá funcionando. Talvez eles não aguentem a gente, né? Mas sim. Funciona. Sim, com certeza. Fascinante. Agora vamos falar rapidinho aqui do som, né? Porque a gente tocou um som. E isso é tão curioso, gente, porque eu tem um tempo que eu entrei, bastante tempo, já deve ter alguns anos, que eu entrei em contato com a Roberta Bonaldo, falei, eu quero gravar muito sobre tubarão ou sobre elasmo branco, mas eu não acho um som. Me acha um som aí, Roberta, como é que eu faço? Ela, Miriam, não tem, os bichos não fazem barulho, vou procurar. E ela também saiu procurando. E aí, algum tempo atrás, ela me mandou esse som da raia e falou, achei, tá aí o som e o cara que você tem que gravar. E me indicou o André. E aí, eu falei, gente, olha isso, né? Ninguém adivinhou, eu acho que eu nem recebi e-mail, vou checar que bicho era esse. Mas é uma coisa relativamente nova, né, André? Sim. É um trabalho que foi publicado em junho de 2022, então extremamente recente, que reporta, né, sons no ambiente natural, né? Uhum. Duas espécies de raia, dasyatídeos, que produzem som espontaneamente. Esse trabalho foi um trabalho publicado na revista Ecology, vou até ler aqui o título para vocês. Evidência de produção de som em raias em ambiente natural. Tá? Ele foi publicado na revista Ecology em junho de 2022. Autores australianos, espanhol e sueco, se eu não me engano. Nesse trabalho, eles reportam justamente isso. Duas espécies de raia do Oceano Pacífico. Já havia alguns relatos de raias em cativeiro, em aquário, produzindo som. Mas ficava aquela questão, será de fato que esse som não é um som de alimentação? Será que eles não estão batendo os dentes, né? Essas raias têm placas de dentes que fazem, né, tá quebrando uma carapaça de um caranguejo e, Sim. Né, e fazendo um som de... Não, então ficou a dúvida desse relato no aquário. Principalmente porque a raia era uma raia que se alimentava de concha. Na natureza, né, nesse reporte na natureza, são raias piscívoras. Elas se alimentam de peixe. Então não teria essa placa. Exato. E elas fazem sons modulados, né? Então você tem um tempo... Tem um ritmo mesmo, né? Modulados e ritmados, né? Ou seja, não é um simples bater de dente, não tá batendo placa, né? Você não tem placa batendo, né? Você tem um ritmo. E o que é mais interessante, que eles notaram, e isso são hipóteses que eles estão estudando ainda, né? O que é mais interessante é que esses sons, eles sempre ocorriam quando as raias se sentiam ameaçadas, segundo eles. Então eles estavam mergulhando, o primeiro mergulhador com rebreather, então não estava fazendo muito som, e os outros dois mergulhadores que reportaram de snorkel. Então, o som, acho que aquela questão do scuba, né, normal, você faz muito barulho, a raia já te ouviu faz tempo. Talvez pelo fato deles estarem com rebreather ou com snorkel, eles tenham chegado muito próximo sem a raia perceber. Entendi. Então é uma das hipóteses que eles discutem. E quando ela percebe, ela começa a emitir esses sons, né, esses sons estalados, modulados e com uma determinada frequência de ocorrência, né, não frequência de som, mas frequência de... Né? Então você tem ali um tempo X, elas fazem um
É muito interessante. Então eles estão pesquisando. Uma coisa que é muito legal de ver nos filmes, durante a produção do som, você tem uma movimentação muito grande do músculo espiracular. Você tem o espiráculo, que é essa característica, né, das raias, essa abertura dorsal no lado dos olhos. Dá para ver que cada som, cada clique, dá para ver, está associado a uma contração abrupta do espiráculo. E, juntamente com o espiráculo, você tem uma contração do olho. Os olhos, eles também estão ligados por musculatura. Então, o que isso supõe pra gente? Você tem um grupo muscular que não tem muito a ver com alimentação, fazendo esse som. Né? Os músculos que têm mais a ver com alimentação são os músculos relacionados à mandíbula, né? As maxilas, né? Que estão mais na região ventral. Então, você tem movimentação do espiracular e dos músculos extraoculares. E que cada clique tem a ver com uma contração desses músculos. Isso é muito interessante. Muito interessante. Então, voluntariamente, a contração desses músculos e o emitir desses sons, né, isso pode dizer que seja um comportamento que está aí nessas raias e que a gente não perceba ou nunca tenha percebido. Uma das espécies, agora eu não vou me recordar o nome, tá, mas a gente pode passar o link do paper. Em um dos relatos, o mergulhador comenta que a espécie que se sentiu ameaçada começou a emitir os sons. Em seguida, outros indivíduos da mesma espécie se aproximaram. Olha só, pode ser que seja algum tipo de comunicação mesmo. Exatamente, exatamente. Então, mais uma vez, eles sugerem uma hipótese, que quando elas emitem esse som, elas chamam outros indivíduos da mesma espécie para se, né, aproximarem, e esse fato de ter um cardume aumentado pode ser uma estratégia, né, que proteja esses indivíduos de predação. Eu já li esse texto umas 3, 4 vezes porque ele é muito interessante. Eu sempre faço uma analogia, né? Eu tento fazer, quando eu dou aula assim, para os meus alunos, eu tento criar essas analogias para tornar algo mais palpável. A cascavel faz isso com o chocalho. Ela não vai, o veneno dela, a exposição para uma ferroada, para um bote, né, é muito custoso energeticamente. Ela não é interessante para ela de jeito nenhum. Não é interessante. Então, com certeza, né, ela prefere gastar a energia dela avisando, ó, não vem que você vai tomar um bote ou uma ferroada. Então, eu tô fazendo uma analogia espúria, mas é uma analogia que eu acho que pode se pensar nessa analogia. É isso, a gente tem que prestar mais atenção. Eu tenho, assim, são duas espécies diferentes. Alguns mergulhadores reportaram essa emissão de sons por raias manta, por exemplo. São da mesma ordem que essas duas raias. Elas estão estreitamente relacionadas filogeneticamente. Então, a partir de agora, mergulhadores... Exato, vai estar todo mundo de... Começa a ficar de ouvido, vira uma raia, vê se ela não tem uns cliquezinhos, assim, uns... E é muito interessante, né? E é algo que, assim, existem, sabidamente, 900 espécies de peixes, 900 espécies de peixes que produzem sons. Peixes ósseos. 900 espécies tem episódio para fazer, hein? 900 espécies de peixes ósseos produzem som. E isso já foi reportado, estudado, discutido, tá na literatura. Até junho do ano passado, não havia nenhum relato de elasmobrânquio produzindo som em ambiente selvagem. Então, é o que eu falo. Tá aí, as portas estão abertas para quem quiser estudar. Eu tô louco. Gente, olha isso, vamos todo mundo estudar esses bichos. Já faz uma chamada, convoca aí, ó, tem muito estudante que escuta a gente. Que bom, as portas estão abertas, as pessoas gostam de tubarão, pô, olhem para as raias. As raias têm uma história de vida extremamente interessante e a história de adaptação delas olha, com essa questão aí da musculatura, eu trabalho assim com anatomia, uma coisa que me chama muita atenção. Tô louco para dissecar um bicho desse, ver um músculo. Sim. O que promove o som? São cartilagens que batem uma na outra? É a água saindo? Ele coloca isso. Que pode ser um jato de água. É porque realmente ele fecha na hora daqueles, né? E batendo em alguma coisa. Enfim, tem... Agora, como se produz o som, né? A única evidência que a gente tem é de contração dessa musculatura, né? Ainda não está esclarecido, né? Então, quem encontrar uma raia aí vocalizando,
Não, me chama que eu vou te secar, cara. Me chama que eu vou te secar. Eu quero descobrir isso. Mas peraí, não vai pegar a raia, isso aí matando a raia. Não. Pelo amor de Deus. A gente, você encontra ela vocalizando aqui no Brasil, tira uma foto, filma ela vocalizando, a gente vai no museu. Isso. Procura um indivíduo da mesma espécie, ele já foi coletado. Perfeito. Eu vou estudar. Não vou lá pegar o bicho pra... Não é assim, tá, gente? As coisas não funcionam assim. Inclusive, falando em pegar bicho, agora a gente vai para um assunto mais triste, né? Vamos falar assim. Falando em ameaças, em espécies ameaçadas, como é que tá a situação? Você mencionou um pouquinho antes da gente gravar que tem uma série de espécies, né, no litoral. Tem o que eu posso dizer, assim, com muita certeza, que existem 2 grupos, assim, que estão criticamente ameaçados, assim, estão à beira da extinção, né? O primeiro deles são os pristes, que são os peixes serra ou raia-serra, que são peixes gigantescos e que são capturados por conta do seu rosto, que os pescadores chamam de katana, né, para fazer ornamento, né? Então as pessoas gostam de pendurar o rosto com os dentinhos. Eu sei qual é. Nas paredes. Então esses animais, eles sofreram uma pressão muito grande, vivem ali na foz do rio Amazonas, então eles adentram a região estuarina ali da Amazônia, onde tem água salobra, e acabam sendo pescados nessas regiões. A carne é vendida, né, porque é um bicho massivo, as pessoas comem, e o que eles apreciam de verdade é esse ornamento que ela tem, né, essa cartilagem rostral, e esses bichos estão à beira da extinção. Então, assim, não se há mais reporte, quase não se ouve falar, né, não se vê, né? Então, esses estão muito ameaçados. E os outros animais que são ameaçados são animais que ocorrem aqui na costa de São Paulo, que são as raias-viola, os rincobatos. Estão extremamente ameaçados, criticamente ameaçados, proibida a pesca desses animais, mas mesmo assim as pessoas continuam pescando, porque dizem, né, que o sabor da carne da raia-viola é diferente de outras raias, de outros elasmobrancos. Aqui no Brasil a gente consome muito elasmobranco. E muitas vezes a gente não sabe, né? Quem consome cação tá comendo tubarão ou raia. Isso daí, a mídia tem começado a divulgar mais intensivamente isso daí pra... Pessoal, não vai comer cação, não, pelo amor de Deus. Então, existe uma pesca direcionada. Se você vai eu trabalho em Santos. Quando a gente vai ao mercado de peixe de Santos, sempre tem desembarque de carcaças de tubarão. Tá. Eu sempre vejo, né, as pessoas comprando tubarão. Eles apreciam a carne, né, mas muitas vezes não sabem. Eu sempre brinco, né, ou comento com meus alunos, brinco, né, faço a questão das analogias. Quando você vai num açougue, você tem uma infinidade de cortes ali, né, de carne. Você tem várias banquinhas nos mercados de carne. Então, você entra ali no açougue, você tem um monte de opção. Mas é um monte de opção de uma espécie, Bostaurus, né? E essas espécies são criadas em cativeiro. Sim. Não estou querendo justificar o abate. Agora, quando você entra no mercado de peixe, principalmente no mercado de peixe litorâneo, como é o caso de Santos, você tem ali 20 banquinhas e vários cortes, vários tipos de peixe, né? Só que são várias espécies diferentes e todas extraídas do ambiente natural. Exato. Então, a gente tem que começar, assim, eu não estou falando que tem que proibir pesca, não é isso. Eu acho que não é por aí proibir pesca e tal, mas pelo menos refletir sobre isso, pensar sobre isso, né? Então acho que pensar sobre isso é importante. Pouco tempo atrás eu estava na universidade e a polícia ambiental lá da região da Baixada procurou a universidade porque fez uma apreensão de uma carga que eles achavam que era de raia-viola e pediram para que eu tentasse identificar. E a princípio parecia mesmo, né? Não veio o bicho, tinham as postas, né? Estava picado já, né, ali. É muito difícil. Claramente era um elasmobranco, né? E claramente era achatado dorso-ventralmente. Se é achatado dorso-ventralmente, a gente pode dizer que, né, a gente exclui aí um monte de possibilidades. Poderia ser raia-viola ou um cação-anjo, que é um tubarão, que também é achatado dorso-ventralmente. Eu fui examinando e chegamos no cação-anjo. Excluímos a raia. Mas o cação-anjo também é proibido de se pescar aqui na nossa região. E se fosse uma raia-viola, eles teriam pego. Se o cara pega um cação-anjo, ele pega uma raia-viola. E a raia-viola está criticamente ameaçada, está quase indo embora aqui da nossa costa. Alguns colegas assim, me relatam, né, em conversas, que tem extinções locais já de raia-viola na costa aqui de São Paulo, na costa do Brasil.
né? Então, eu posso te falar mais especificamente desses dois grupos, né, das raias-violas e dos pristes. Existe uma lista que eu também preciso dar uma estudada melhor nela, mas de raias de água doce, que entraram também em status de vulnerabilidade. Então, tem que começar a prestar atenção. E com certeza outras espécies devem ser vulneráveis, devem estar sofrendo pressão. Que a gente nem sabe, né? A gente não sabe. E essa pressão, com certeza, ela vem da pesca. Não da pesca, como, por exemplo, da pesca da viola, que é uma pesca direcionada para ela, mas da pesca acidental, né? Então, se arrasta e vem raias que não tem valor comercial nenhum e se joga fora, muitas vezes. O cara ele puxa o arrasto, pega o camarão, que é o que interessa, e o resto, que tá geralmente morto, porque morre fora d'água, é um peixe, e a gente nem sabe desses dados, né? Então, trabalho não falta. E assim, esses bichos que estão criticamente ameaçados, tem um programa, você falou que a pesca é proibida, por exemplo, né, que é o mais urgente, mas existe algum programa de tentar... Tem o pessoal do Maranhão, da Federal do Maranhão, que é bastante engajado na conservação desses elasmobrânquios amazônicos, né? Eles chamam de elasmobrânquios amazônicos. E eles fazem campanhas locais de conscientização, de educação ambiental. O laboratório do professor Jorge Nunes, lá da Universidade Federal do Maranhão. Então eles têm um projeto, né? Um projeto que eles fazem lá o Saltfish Day, né, que é o dia do tristes, né, o dia do peixe-serra. Então eles fazem toda uma dinâmica de educação ambiental para tentar, pelo menos, conscientizar as pessoas de não capturar. Aqui em São Paulo, a questão é a proibição. É proibido se pescar as raias-violas. E fiscalizar, né? Só proibir não adianta, mas tem muitas pessoas que trabalham com conscientização, com educação ambiental, já que a gente está divulgando, né, essas ações. Gostaria de deixar mais claro aqui. Aqui em São Paulo, bem recente, tem um projeto que vale a pena a gente mencionar, que é o projeto Viu Raia. Né? Quer saber mais sobre o projeto Viu Raia? Dá uma olhada lá no Instagram do labecmar_Unifesp. É um projeto que trabalha com a comunidade do mergulho, que faz com que os mergulhadores eles aprendam a identificar raias, né, as diferentes espécies de raias que geralmente estão associadas aos pontos de mergulho, né, e através desses mergulhadores que vão fazer ciência cidadã, né, que estão se transformando também em cientistas, estão reportando dados importantes, o projeto ele monitora registros atuais, resgata registros históricos, né, e consegue fazer monitoramento de unidades de conservação como o arquipélago de Alcatrazes, a Laje de Santos e a Ilha de Queimada Grande. Então esse é um projeto capitaneado pelo professor Fábio Mota, lá da Unifesp, e pela mestre Luísa Quelotti, que está fazendo um doutorado. Esse é o doutorado dela. Que legal. Se vocês quiserem saber mais, deem uma olhada lá. Acho que esse é um projeto muito bacana, bastante promissor e que certamente gerará dados importantes, porque 36% das espécies de raias estão ameaçadas de extinção. Caramba! 36%. É muita coisa. Daqueles 900, sim, 300 espécies, mais ou menos, estão ameaçadas de extinção, cara. Então, é aquilo, a gente vai perder, né, a gente vai deixar essas espécies desaparecerem se a gente nem conhecer. Essas iniciativas são as iniciativas que a gente tem. Então, tem o projeto do professor Jorge Nunes, né, do Labaqua, da Universidade Federal do Maranhão, que trabalha com os batóides, que são as raias, e os tubarões amazônicos. E eles trabalham muito na conservação. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, né, os trabalhos e o projeto, lá no Instagram é GEM.amazônicos. Né? Bastante interessante. E tem um projeto que também gosto muito, que é o projeto Tubarões. Uma coisa que eu fico pensando os oceanos, eles estão sempre muito em voga quando a gente está falando em mudanças climáticas e microplástico, e tem vários problemas graves, né, hoje acontecendo. E as raias provavelmente são animais que também estão muito vulneráveis a essas mudanças todas, né? É muito louco, a gente precisa desmistificar, não adianta. Enquanto a gente viver com os mitos que foram criados na nossa cabeça, que foram implantados na nossa cabeça, desde que a gente é muito pequeno, cara, a gente vai carregar esse preconceito pro resto da vida sem conhecer o animal de fato. Isso não é só para raia, tubarão, para qualquer animal. Claro, sim. Pra qualquer animal. Né? Então, tem muita informação boa na internet, mas tem muita informação péssima também, entendeu? De pouca qualidade.
Sim, tem que filtrar, né? Tem espírito crítico. Exatamente. Então, você lê alguma coisa, você estuda, você reconhece algum preconceito que você teve, você tem que pensar criticamente sobre isso. Exato. Né? Então, eu não sei, talvez seja uma coisa, eu vejo isso brincando aqui com as crianças, com meu filho. A brincadeira de terror na piscina é a brincadeira do tubarão. É verdade. Na piscina, com crianças de 4, 5, 6... Sim. Gente, aí um dia foi muito engraçado, tava um menino na água, né? Eu vi ele saindo rapidinho da piscina. Né? Eu perguntei, tá tudo bem? Não sei o quê. Não, tô com medo. Medo do quê? Do tubarão. Eu falei, cara, mas não tem tubarão na piscina. Fica tranquilo. Entendeu? Então... eu sou mineira, e quantos amigos que eu já escutei falaram que morre de medo de tubarão? Eu falei, mas aonde que você vai quando você vai na praia uma vez? Pois é. Que, eu ia né? ter mais medo de um lobo-guará do que do tubarão, cara. Você vai na praia, sei lá, 2 vezes por ano, 3, você tá achando que você vai encontrar e perdeu. É uma loucura. Pois é uma pena, mas assim, eu acho que pelo menos a gente ganhou esse espaço de discussão. Antes não tinha discussão. Sim. Antes tubarão bom era tubarão morto, cobra boa era cobra morta. Exato, é verdade. Hoje, pelo menos, a gente consegue discutir. Né? Tem pessoas que ouvem o podcast, tem pessoas que acessam o Instagram. Né? Então, eu acho que as coisas estão mudando. Espero que há tempo, né? Claro, eu espero que há tempo, né, de não perdermos tantas espécies como a gente vem perdendo. Né? Essa diversidade é ímpar. Como humanos, né? Como seres humanos, eu sempre ponho esses seres em aspas. Talvez a nossa grande oportunidade seja essa, seja conhecer os outros e aprender com os outros. Eu não sei. Talvez seja o grande mote aí da nossa existência. Mas isso é muito filosófico, tem nada a ver com raio. Não, mas claro que tem a ver, está tudo dentro do que a gente está vivendo, né? Sim. Então, eu acho extremamente saudável, importante que a gente conheça, que os jovens tenham interesse, que participem, que procurem. Você tinha me perguntado, né, como é que faz para trabalhar com esse tipo de animal, né? E é isso, gente, tem que ir atrás, tem que correr atrás, gastar a sola do sapato, perguntar, mandar e-mail, vai receber ou não vai, mas não desiste, tenta de novo. Hoje aumentou muito. Quando eu entrei na graduação, tinha 2 ou 3 pesquisadores que orientavam com tubarão e raia no Brasil. Tinham 3 pesquisadores, há 20 anos atrás. Hoje tem centenas de pesquisadores que orientam. Então houve um desenvolvimento na área. Criou-se uma massa crítica maior, mais acessível, multidisciplinar, interdisciplinar, capaz de atender, né, as suas curiosidades. Então, procurem. Você pode ter curiosidades infinitas, né, que você acha um espaço. E é um mundo maravilhoso esse, né? Um mundo fantástico. Quanta diversidade, quanta adaptação. O grupo dos elasmobranquios é um mundo, né? Um mundo incrível. Eu sempre brinco com... Gente, quando a gente fala em vertebrados, metade dos vertebrados, 50% dos vertebrados são peixes. E às vezes a gente não para pensar nisso. E aí quando a gente pensa num vertebrado, a gente pensa em quem? Num leão, numa zebra, num elefante. Nem na nossa fauna a gente pensa, cara. É verdade. Tem muita educação pela frente aí. Tem muita coisa para fazer. Eu sempre brinco isso com meus alunos. Gente, não tem como errar. Se você jogar no peixe, você não erra. É 50% da diversidade. Joga no peixe. Lá quem conhece peixe, conhece, né, tem a base para conhecer todo o resto. Né? Não o resto, né? Todos os outros. Né? O resto é muito depreciativo. Também não diminui. Claro. Eu tô puxando a sardinha aqui pro meu lado. Mas é maravilhoso, é para isso mesmo, assim, para mostrar, trazer um pouco esse brilho nos olhos, esse olhar para... Sim, eu acho que não dá para abrir mão, não dá para... Se você tem esse sonho de... Cara, eu tô sempre... Pra você ter uma ideia, eu tenho 2 meninas, uma menina que veio do Acre, prestou a prova aqui para trabalhar com tubarão, que era a vontade que ela tinha. Que legal. Tubarão martelo, cara. Sim. Tem outra agora também, um de Minas que veio trabalhar com tubarão, um outro aluno meu de Minas. Que legal. Pô, cara, a gente tem limitações, claro, tem um monte de limitação para pesquisa no Brasil. Não é fácil, mas com boa vontade, com interesse, né, demonstrando interesse, você consegue, gente. Tem, como eu disse, ainda bem que aumentou o número de pesquisadores. Só na Unifesp a gente tem uns 4 ali que trabalham com peixes. Na Unesp, mais 1, 2. Na USP deve ter uns 5. E aí vai, no Rio, né, na Paraíba, em Pernambuco, aumentou muito o número de pesquisadores que trabalham nessas áreas. Então,
Busquem. No Paraná, o pessoal da fisiologia, tem uma galera trabalhando com fisiologia. Tem o pessoal da USP também, do Instituto de Biociência, trabalhando com fisiologia. Com estresse, com contaminação por hormônio. As pessoas que consomem o tubarão, o cação, né, elas talvez não tenham essa consciência que ele é um predador de topo, né, e ele acumula tudo que foi, né, da cadeia para baixo. Tudo da cadeia, todos os metais pesados, todos os hormônios são despejados aí, né, nos oceanos, enfim, fármacos que a gente não conhece, tudo termina. O fim disso, uma cadeia alimentar, tá lá, na carne do tubarão. E as pessoas estão se alimentando, sem saber. Né? Que estão consumindo anticoncepcional. Que estão virando elas quem tá consumindo o final ali da cadeia. Anticoncepcional, alta concentração de estrogênio, advindo de anticoncepcionais, alta concentração de mercúrio, né, de outros metais pesados. Tá tudo ali na carne do tubarão, cara, que a galera tá comendo. Aí. Tá pegando um bicho que não devia e ainda tá sendo prejudicado. Então, tá ruim com ruim. Mas é isso, deixa eu falar do projeto. Fale. É o projeto Tubarão, tá? É um projeto Tubarão, tem como objetivo levar informações da vida marinha, especialmente sobre tubarões e raias, para o maior número de pessoas possível. É uma aluna nossa lá de mestrado da Unifesp que desenvolve esse projeto e, né, ela fez isso, começou sozinha, uma iniciativa na graduação e vem desenvolvendo até hoje. Então é um projeto que vale a pena dar uma pesquisada nele. Né? Uma conferida aí, gente. Vamos colocar também o link. Lá no Instagram, Projeto Tubarão. Né? Projeto Tubarão. Perfeito. Ai, André, que conversa boa. Se deixar, a gente fica aqui. Vai embora. Daqui a pouco, de menor aqui, papai, eu quero comer. Pois é. Foi um prazer, um privilégio ter conversado com vocês. Prazer meu, Miriam. Estou muito feliz que a gente conseguiu gravar esse episódio. Estamos abrindo o ano com esse episódio, né? Depois de um período aí de recesso do podcast. Então, muito feliz em abrir com um bicho tão fascinante, com uma conversa tão boa. Espero realmente que você volte mais vezes. Não, eu que agradeço, Miriam. Para mim é sempre um prazer tá falando sobre esses animais, tá divulgando positivamente o que a gente pode saber sobre esses animais e exponha, sempre que precisar de mim, eu tô à disposição. E muito legal o podcast, muito legal a iniciativa. E é isso, a gente tá mudando o mundo, fazendo isso. Passo de formiguinha, mas nós vamos. Mudando o mundo, é isso aí. Obrigada. Parei, pensei, quase travei. Será se devo vir mais uma vez? Será se eu vou acertar? E esse foi o Que Bicho é Esse sobre raias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu saí mais apaixonada do que eu já era com esses bichos. E agora é hora de tocar o som do bicho do próximo episódio. Toca aí, senhora. Lembrando que se você souber ou desconfiar que bicho é esse que a gente acabou de tocar um som aí, manda sua resposta para bicho@desabrace.com.br. E nos siga nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram @desabrace, no Twitter também @desabrace. E sigam nossos podcasts no Spotify, na Amazon, no Orelo, na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox. Nós estamos aí em todos os principais agregadores de podcast. Segue lá. Se você estiver no Spotify, aproveita para dar estrelinha pra gente, que é ótimo, isso conta bastante, tá bom? Muitíssimo obrigado. E também, se você puder e quiser nos apoiar, vocês podem doar a partir de R$5 na plataforma do Apoia-se em www.apoia.se/desabrace. Apoiando, você passa a fazer parte do grupo exclusivo do WhatsApp, né? É um grupo muito bacana dos apoiadores, tem muita troca legal, uma mediação boa, não vai ter coisas aleatórias no meio, sempre tudo muito explicado, tudo muito discutido, é um grupo realmente fantástico. Então, se quiser apoiar, entra aí no Apoia-se, ou também se você quiser fazer uma doação pontual, pode ser pelo PicPay em @desabrace. E é isso, pessoal. Até o próximo Que Bicho é Esse? Enquanto o som desse bicho toca, não faço ideia do que isso seja, mas mande um e-mail e não devolverá. Mais um produto com a edição Senhor A.